bem-vindo mais uma vez aqui, estamos juntos e hoje nós queremos compartilhar com vocês aí um texto, dando continuidade ao estudo que a gente está fazendo em João. Quem quiser, eu acho interessante você pegar e conferindo para saber se o que eu estou dizendo é real, bate com as escrituras. Eu acho interessante você conferir, porque tem um monte de gente que está pregando um monte de coisa aí, ideias suas. Eu acho que você precisa ler as escrituras, porque nela que consta sobre a vida eterna, sobre o viver do homem com Deus, é nela que está lá. Então eu acho bom você investigar. Vamos ao nosso texto. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1, verso 29. Bem, esse texto, o que me chamou mais atenção nesse texto foi a frase que João usou, dizendo no dia seguinte. A gente sempre lê outras coisas muito interessantes quando ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é muito importante, mas eu queria chamar a sua atenção para você observar o que as escrituras ensinam para a gente. Ele diz assim: no dia seguinte. Por que ele usou essa frase? Sabe por quê? Porque no dia anterior ele estava falando sobre o Messias que viria, ao qual ele não era digno de desamarrar as sandálias dele. No dia anterior ele estava falando que não era o Cristo. No dia anterior ele estava falando que não era nenhum profeta. No dia anterior ele estava falando que haveria de vir um que era maior do que ele, porque na verdade ele batizava com água, mas o outro que viria depois dele batizaria com fogo e com espírito. Então ele começou a falar um monte de coisas no dia anterior, e que quando chegou no dia seguinte a coisa aconteceu. Enquanto ele ficava aguardando o Messias que era esperado, apareceu, e foi no dia seguinte. Então essa frase para mim marcou muito, porque eu quero dizer para você o seguinte, que o dia seguinte, amanhã, com certeza vai ser melhor do que hoje. A minha esperança, ela sempre aponta a algo melhor amanhã. Talvez você esteja vivendo uma circunstância da vida aí onde há uma bola de neve, onde as coisas estão muito embaraçadas em sua vida, mas eu quero dizer para você que se você deixar Deus governar a sua vida, entrar na tua vida, Ele vai te orientar, vai te confortar, vai te mostrar o caminho que deve andar e vai fazer com que o dia seguinte seja melhor do que o anterior. Deus é aquele que está sempre abrindo a porta e fazendo com que as coisas aconteçam de forma surpreendente, de forma que você vai ficar abismado com os feitos de Deus em sua vida. Saiba de uma coisa, quando João estava lá, não havia jeito para a morte. Morreu, não tinha jeito. Apareceu Jesus dando vida para a morte. Eu sempre digo para o pessoal lá, quando eu ensino robótica, e aos meus alunos eu ponho no quadro lá, a primeira aula eu ponho um túmulo vazio e digo para eles assim, eu disse: olha, você sabe por quê? O que tem a ver o túmulo vazio com a robótica? A pessoa: professor, eu não sei. Eu digo: sabe por quê? Porque o túmulo vazio quer dizer que Jesus ressuscitou e ele deu um jeito para a morte. Se ele deu um jeito para a morte, as outras coisas nós que vamos ter que dar o jeito. Então, para mim, eu sempre digo assim, tem jeito para tudo. Tudo. Se tem jeito para a morte, Jesus foi o jeito para a morte. Então, se tem jeito para a morte, tem jeito para tudo. Não existem problemas insolúveis. Jesus tem solução para todas as coisas. Eu quero dizer para você que hoje você pode estar passando sua angústia, seu desespero aí, mas saiba de uma coisa, que o dia seguinte virá e não será o mesmo. Hoje nós estamos passando aí a pandemia, mas ela vai ter fim. E depois da pandemia vai ser melhor. Pode ter certeza. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Saiba que em todo instante as situações que nos confrontam,
que nos apertam, elas vão fazer com que a gente venha crescer em Deus. Eu quero que você ponha teu coração nessa história. O dia anterior era dia de doença, dia de caos. O dia seguinte foi a manifestação do Filho de Deus sobre a face da terra. Eu queria que você entendesse que essa frase, ela muitas vezes passa desapercebida no que você lê. Você muitas vezes se preocupa com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e é o mais importante, mas sabe de uma coisa, se tudo está escrito para a nossa edificação, então ela tem um propósito. Pode ter certeza que o dia seguinte é uma frase que Deus fala para a gente, nos mostrando que o dia de amanhã será melhor do que hoje, no nome de Jesus. Mas o que a gente aprende nessa história toda, meus queridos? Lembro uma vez que quando eu estava no quartel, eu ficava muito ansioso para que o dia amanhecesse. Quando a gente estava tirando serviço, não tinha horário mais eterno do que quando você estava tirando serviço. Tirando serviço, você não podia vir para casa nem nada, e eu ficava ansioso para que o meu serviço, tanto é que quando dava 4 horas da manhã eu levantava e não conseguia dormir mais, ansioso para entregar meu turno, porque o dia seguinte eu ia para minha casa. Sabe de uma coisa? Que o dia seguinte vai ser sempre melhor. O que a gente aprende aqui, primeiramente, é que você não pode perder as esperanças em que dias melhores virão. Dias melhores virão. Pode ter certeza disso. Você nunca diga que o seu passado foi melhor, porque as circunstâncias que você está vendo lá era uma e a que você está vendo aqui é outra. Hoje você está melhor porque você está mais maduro, você compreende as coisas, você é mais tolerante, você entende o outro, você se compreende, você tolera. Antes você era imaturo, então não pode dizer que o passado era melhor do que o presente, porque você não tinha o conhecimento que você tem hoje. A segunda coisa que a gente aprende aqui é que nada na vida é eterno, tudo passa, inclusive essa tal de corona aí, também um dia ela vai cessar, pode ter certeza disso. Os dias podem ser tenebrosos, você pode estar chorando hoje, você pode estar enterrando o seu ente querido aí, mas eu quero dizer para você que Deus tem algo melhor. Deus tem sempre o melhor. E o dia seguinte é sempre melhor. A terceira coisa que a gente aprende aqui nessa história toda é que no dia seguinte a tudo aquilo que era o caos anterior, Deus trouxe a solução. Deus se revelou à humanidade. A humanidade nunca mais foi a mesma. Bastou um dia para todas essas coisas acontecerem e todos os problemas também foram focalizados, foram direcionados na pessoa de Jesus. Então, tem sempre um dia melhor, no dia seguinte. Que Deus abençoe você, que Deus te conforte, que Deus te console, que Deus te faça crescer nele, no nome de Jesus. Fica com Deus e até a próxima.